Você está na TV Justiça e esse é o Plenárias, o programa que possibilita você, amigo da TV Justiça, rever os principais momentos nas discussões, nos relatórios, debates e apresentação dos votos nos julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Hoje nós vamos rever os principais momentos das sessões plenárias dos dias 24 e 25 de agosto de 2011, plenário do Supremo Tribunal Federal, respectivamente quarta e quinta-feira. Karina, esta semana ela foi caracterizada por muitos debates em relação a processos que estavam previstos na pauta, sobre os quais já havia uma grande expectativa, mas não foi caracterizada por um grande número de processos. Foram debates mais aprofundados sobre temas específicos. E vários resultados nós tivemos também. Ao todo, quarta e quinta-feiras, nós tivemos 6 julgamentos. Desses todos, apenas houve um pedido de vista e todos os demais decididos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, nós tivemos uma decisão importante que pode ser aproveitada por todos os estados e municípios também, por conta da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, acerca dos plebiscitos para criação, fusão, desmembramento de estados e municípios no Brasil. E na quinta-feira, nós tivemos várias decisões que também pode influenciar acesso, por exemplo, ao cargo de presidente de tribunais, uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei que versava sobre telecomunicações, enfim, vários temas decididos, apenas sobrestado por conta de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. E um dos destaques da semana é exatamente referente a um tema que é recorrente na história do Brasil, que é com relação às unidades da federação. Existe a possibilidade, prevista inclusive constitucionalmente, de se, por exemplo, desmembrar um estado, transformá-lo em uma nova unidade da federação. Isso pode acontecer com municípios. E há uma expectativa, inclusive, importante, há projetos no Congresso Nacional tratando deste tema, e pelo menos uma expectativa para este ano. A divisão do Estado do Pará é um dos assuntos da atualidade. O Supremo Tribunal Federal tratou exatamente da definição sobre quem participa deste plebiscito para a decisão final a respeito da criação de uma nova entidade da federação. Vamos ver uma reportagem que trata exatamente deste tema. O Pará é o segundo maior estado das 26 unidades federativas e Distrito Federal. É considerado o estado mais populoso da região norte, com quase 8 milhões de habitantes. A maior concentração dos paraenses está próxima à capital Belém. O tema da divisão do Pará para a criação de mais 2 novas unidades federativas chamou a atenção da opinião pública para o Estado e se tornou o principal assunto em debate da atualidade. Mas o que diz a Constituição? A Constituição prevê que, no caso de criação, de fusão, de desmembramento de estados, há que se ouvir as populações diretamente interessadas. Então, é realizado plebiscito. E as populações interessadas, evidentemente, são todas aquelas que vão sofrer os impactos sociais, econômicos, políticos, administrativos da criação, da fusão ou do desmembramento desses estados. Se aprovada pelo plebiscito, a divisão também precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional por meio de lei complementar, para então ser sancionada pelo presidente. Este professor de geografia explica que o desmembramento de estados já ocorridos no Brasil, como o de Tocantins em 89, é comum na história do país, mas ele disse acreditar que a questão do Pará pode ser diferente. Eu vejo uma oportunidade ímpar, no momento que nós estamos vivendo, porque até então a separação ocorria por iniciativa do governo federal, em consonância com a força política dos líderes locais e regionais. E agora nós iremos ter um plebiscito em que as populações do Estado do Pará, a população do Estado do Pará como um todo, ela vai decidir pela separação, pela criação dos 2 novos estados ou não. O professor mostra como vai ficar a divisão dos 3 estados, caso seja determinada por lei. Nós teríamos aqui mais ao norte o estado do Pará, que continuaria provavelmente com a sua capital em Belém, mais a sudeste nós teríamos aqui o estado de Carajás, onde teríamos provavelmente Marabá como capital, e englobando praticamente quase toda a metade do estado do Pará, nós teríamos o estado do Tapajós, onde provavelmente a capital seria Santarém. Para Cláudio Tadeu, os estados vão poder ser bem explorados economicamente, mas alertou que, por se tratar de região amazônica,
A exploração precisa ser de forma sustentável. O ideal é que a sustentabilidade econômica desses estados seguissem negócios verdes, dando um exemplo praticamente aí para o Brasil e para o mundo. Há essa potencialidade, sim, embora não haja plena garantia de que essas regiões irão se desenvolver de forma tão rápida. O advogado lembra que Carajás e Tapajós terão também os direitos de qualquer outra unidade federativa do Brasil. Vão ter representação do Senado, vão ter representação na Câmara dos Deputados, vão ter deputados estaduais, prefeitos eleitos nos diversos municípios, câmaras municipais, vai ter um Tribunal de Justiça próprio, uma defensoria, um Ministério Público Estadual. Cada estado desse, evidentemente, vai ter as mesmas prerrogativas dos 26 estados atualmente existentes, mais o Distrito Federal. Como se vê, um tema de profunda importância, que gera efeito em milhares de pessoas, para não se dizer na própria nação. Por conta disso, o tema foi decidido no plenário do Supremo Tribunal Federal a respeito de a quem cabe, em relação à população, participar do plebiscito que irá, eventualmente, autorizar uma divisão como essa que acontece no estado do Pará. O termo população interessada pode ser interpretado de diversas formas. E exatamente foi o tema discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão da quarta-feira. O STF entendeu que toda a população, no caso específico do estado, deve ser ouvida, e não só apenas uma parcela da população. Depois de mais de 4 horas de debates, os ministros decidiram que em plebiscito para a criação de novas unidades federativas deve ser ouvida tanto a população da área que será desmembrada quanto a da área que perderá território. A decisão foi tomada durante o julgamento de uma ação em que a Assembleia Legislativa de Goiás, por causa da emancipação do estado de Tocantins, questionava a lei que regulamenta o plebiscito. Para o Legislativo goiano, o plebiscito deveria ouvir apenas a população das áreas que serão emancipadas. Como se pode conceber que na consulta ao interesse de uma minoria se dissolveria essa consulta junto a uma maioria, em tese oponente? Se a Corte considerar que não é inconstitucional, nunca mais haverá criação de Estado no Brasil. Para o advogado-geral da União, no caso específico do Pará, se o plebiscito fosse restringido à população da área ser emancipada, 60% dos moradores do Estado não seriam ouvidos. É isso que o Constituinte faz com a emenda constitucional. Ele estabelece que comunidade interessada não é apenas aquela comunidade que ficaria localizada na área desmembrada, ao referir-se ao município, mas todos aqueles que diretamente são influenciados por essa decisão. Aquela população que tem uma perda, não só territorial, mas também uma perda de recursos tributários, de repartição de recursos tributários, esta população seria profundamente, diretamente atingida por essa decisão. De acordo com o relator do caso, o ministro Dias Toffoli, não se pode restringir o plebiscito à população da área ser emancipada, já que os moradores da área que perderá território também serão diretamente atingidos. O querer ou não querer da população num processo de divisão territorial não pode ter relevância na definição de qual é o alcance da expressão população diretamente interessada. Para tanto, o que importa é exclusivamente verificar qual população será diretamente afetada pela divisão. Pois também aqueles que são contrários ao desmembramento têm o legítimo interesse e o direito de manifestar a sua vontade, tanto quanto aqueles que são favoráveis. Nós entendemos que a consulta haveria de ser feita quando a Constituição e a lei se referem à população diretamente interessada, tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do que sofrerá desmembramento em caso de fusão ou anexação. A decisão da Suprema Corte já vai ser aplicada no plebiscito marcado para dezembro, que vai decidir sobre a divisão do estado do Pará e a criação de 2 novos estados, Tapajós e Carajás.
Pois é, esta questão sobre o que significa o termo população interessada rendeu um debate interessante no plenário do Supremo Tribunal Federal. Houve, inclusive, um entendimento colocado em discussão e votado no sentido de que população interessada poderia ser até mesmo a população de todo o país. Nós vamos ver isso detalhadamente ainda nesta edição do nosso programa Plenárias de hoje. Nós, primeiramente, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Plenárias desta semana, começando com os destaques da sessão plenária do dia 24 de agosto de 2011, quarta-feira. Ação direta de inconstitucionalidade 2650. Relator ministro Dias Toffoli. Mesa da Assembleia Legislativa de Goiás versus Presidente da República e Congresso Nacional. Ação direta de inconstitucionalidade em que a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás impugnava a primeira parte do artigo 7º da Lei 9.709 de 98. Bem, esse dispositivo ele estabeleceu que, em consultas plebiscitárias sobre desmembramento de estados e municípios, previstas nos artigos 4º e 5º da mesma lei, entende-se por, abre aspas, população diretamente interessada, fecha aspas, tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do território que sofrerá desmembramento. Por meio da ação, se pretendia que a interpretação deste conceito, vamos repetir, população diretamente interessada, prevista no parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição Federal, abrangesse apenas a população da área a ser desmembrada, aquela que tem domicílio naquela área. E ainda que esta regra somente se aplicasse à divisão dos estados, não a dos municípios. Karina, aqui nós temos uma questão de interpretação. O debate no plenário foi justamente, de certa maneira, eu me arrisco a dizer até que há uma certa subjetividade nesse debate, ou seja, interpretar o que a letra da lei e da Constituição também estão querendo dizer. Mas isso partiu, de verdade, essa interpretação, por conta da Emenda Constitucional número 15, de 1996. Ela promoveu uma alteração nessa forma de criação, fusão ou desmembramento de municípios, que antes na redação originária falava de população, o plebiscito feito à população diretamente interessada. Com essa Emenda Constitucional número 15, houve uma alteração para uma consulta do município e dizia para a população dos municípios. Foi alterado, então, o que dizia população diretamente interessada, alterou-se com a emenda para se referir à população do município, dando a entender que toda a população, todo o município deveria ser consultado acerca do seu desmembramento, e não mais aquela população que fosse diretamente interessada com a cisão, ou com esse desmembramento, ou com a nova criação, com a criação desse município. Buscando dar a interpretação, então, com base nessa emenda constitucional, tentou-se imprimir aos estados, já que a emenda constitucional número 15 não alterou o parágrafo referente ao desmembramento dos estados, aquela definição emplacada trazida pela lei de 98. Então, a lei de 98 diz que população diretamente interessada é tanto aquela população do estado, né, e não apenas aquela da área que vai ser desmembrada. Diferente do que se destacou com relação ao desmembramento dos municípios, toda a população do município. Então, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás buscava uma interpretação para entender que população diretamente interessada, quando se tratar de desmembramento de estados, será apenas aquelas pessoas que estão na localidade que será destacada do estado, que deve ser consultada mediante plebiscito. E não todo o estado envolvido, e não toda a população do estado envolvido, como há uma disposição expressa trazida por uma reforma constitucional em 96 em relação aos municípios. Então, era essa a interpretação que a mesa da Assembleia buscava trazer no Supremo Tribunal Federal por meio dessa ação direta. Vamos ao trecho final do voto apresentado pelo relator ministro Dias Toffoli na primeira parte da sessão plenária do Supremo na quarta-feira. Não nos esqueçamos, digo eu, que o conflito de interesses no seio das elites regionais é íncito aos movimentos emancipacionistas, os quais, muitas vezes, resumem-se a uma luta por mais recursos e por mais poder, e cujos desdobramentos e implicações remetem a questões cruciais. Em temas como esse, em razão da modificação das divisas territoriais dos entes federativos, resultar especialmente em revisão do próprio Pacto Federativo, a Constituição deve ser sempre interpretada de forma a não ameaçar a organização federal, nem a pôr em risco, o mínimo que seja, a harmonia que deve existir entre os entes federativos. Com essa advertência,
é ainda mais especial em relação à Suprema Corte, em virtude de sua qualidade de tribunal da Federação, guardião do Pacto Federativo, que mantém unidos, ainda que na diversidade, os entes federados. Na clássica advertência de Hans Kelsen, cito, é certamente no Estado federativo que a jurisdição constitucional adquire a mais considerável importância. Não é excessivo afirmar, disse Kelsen, que a ideia política do Estado federativo só é plenamente realizada com a instituição de um tribunal constitucional. E digo eu, por essas razões, por todas essas razões, nobres colegas, senhores ministros, senhor presidente, no meu sentir é irrecusável que o desmembramento de parte do território do ente federativo, o que afeta inclusive sua posição no Estado federal, interessa a população de todo o Estado, o qual constitui, portanto, a meu ver, a população diretamente interessada. Entendo que o artigo 7º da Lei 9709 de 1998 conferiu adequada interpretação ao artigo 18, parágrafo 3º da Constituição, sendo desse modo plenamente compatível com os postulados da Carta. A previsão normativa, em verdade, concorre para concretizar com plenitude os princípios da soberania popular, da cidadania e da autonomia dos Estados-membros. Dessa forma, contribui para que o povo exerça suas prerrogativas de cidadania e de autogoverno de maneira bem mais enfática. Por essas razões, conheço parcialmente da ação e, quanto à parte conhecida, julgo improcedente o pedido. É como voto, senhor presidente. Já na segunda parte da sessão da quarta-feira, os votos dos ministros. Mas antes, o ministro Marco Aurélio pediu para fazer algumas considerações que levaram a uma ligeira mudança no julgamento até aqui. Vamos ver, depois voltamos. Conversei com Sua Excelência e apontou-me que não estaria a conhecer da ADI em relação ao preceito no que disciplina o desmembramento ou fusão de municípios, porque não haveria na inicial articulação. Mas, no caso, qual seria a articulação? A mesma referente ao desmembramento dos estados, ou seja, a necessidade de ouvir-se a população da área desmembrada e a população desmembranda e a população da área remanescente. Eu creio que, sem colocar em segundo plano nossa jurisprudência, no que a partir da lei de regência da ADI, no sentido de exigir-se fundamentação quanto aos dispositivos atacados, nós podemos, neste caso, caminhar no sentido do julgamento amplo do pedido formulado, porque o pedido, não há a menor dúvida, é abrangente, apenas não se repetiu, o que se poderia até mesmo repetir, né, em relação aos municípios. Não sei se me fiz compreender, né? Senhor presidente, eu, refletindo sobre a argumentação feita pelo eminente ministro Marco Aurélio, eu havia realmente votado no sentido do conhecimento parcial na linha da jurisprudência da Corte, homenageando o dispositivo da 9868, o inciso 1 do artigo 3º, que diz que a petição inicial indicará o dispositivo da lei ou o ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. E não houve articulação em relação à impugnação relativa aos municípios. De qualquer sorte, como bem coloca o eminente ministro Marco Aurélio, e aqui, então, fazendo uma análise em relação às ponderações de Sua Excelência, as argumentações são as mesmas. São exatamente as mesmas e, então, excepcionalmente nesse caso, eu vou, então, reajustar o meu posicionamento para conhecer integralmente da ação direta, agradecendo a colaboração do ministro Marco Aurélio na minha reflexão e julgá-la improcedente. Karina, a mudança, na verdade, foi apenas em relação ao conhecimento, que antes era parcial, e o ministro passou a conhecer
a ação totalmente, mas continuou considerando improcedente. No resultado final, a ação foi julgada improcedente para manter o entendimento trazido pela lei e pelo que diz a Constituição. População diretamente interessada não é só aquela que vai ser afetada pelo desmembramento, mas toda a população envolvendo o Estado, toda a população envolvendo aquele município que, porventura, venha a ser criado ou venha a ser desmembrado também. Vamos rever agora trechos dos votos dos demais ministros do plenário no Supremo Tribunal Federal desta sessão da quarta-feira, dia 24 de agosto. É ser disso, na doutrina do direito constitucional, que o judiciário deve respeitar a legítima interpretação, tal como foi feito aqui pela Lei 9.709, o judiciário deve respeitar a legítima interpretação que o Poder Legislativo confere aos dispositivos da Carta Magna, porquanto aquele primeiro poder, o Poder Judiciário, não é o único que realiza a exegese constitucional. Então, senhor presidente, no caso subexamine, a lei atacada, apesar de eventualmente contrariar uma antiquíssima jurisprudência do Pretório Excelso, no meu modo de ver, ela amplia o espectro de manifestação popular, devendo, portanto, ser obedecida, razão pela qual eu acompanho integralmente o voto de Sua Excelência, o ministro Toffoli. Uma coisa é ser parte de um Estado que congrega, inclusive, essa realidade cultural. Outra coisa é agora, sem poder dizer nada, ver uma parte disso que formava o patrimônio dos meus bens cidadãos como parte dessa federação, compor uma outra unidade, sendo-me retirada sem que eu pudesse me manifestar. Isso sim seria, a meu ver, um enfraquecimento, um tolimento, como Vossa Excelência enfatizou no voto de Vossa Excelência, da cidadania, e por isso é do interesse, sim, tal como posto na Constituição e tão brilhantemente exposto por Vossa Excelência. Por isso, senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do ministro relator, mais uma vez louvando a profícuo voto todas as lições que dali se extraem, e também conheço da ação e julgo improcedente. Me parece que aí há uma homenagem, isso já foi ressaltado pela ministra Carmen, nesse dispositivo da Constituição, parágrafo 3º do artigo 18 da Carta Magna, não apenas a democracia representativa ou semidireta, como querem alguns, inaugurada pela Carta de 88, mas também a soberania popular que está representada no Congresso Nacional, que se manifesta por intermédio do Congresso Nacional, e a própria federação é preservada quando se exige a manifestação da Câmara Alta do Senado da República. Portanto, reiterando minhas homenagens, eu adiro integralmente o voto de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Só se justifica criar uma nova unidade federada quando uma parcela da população pretende, não a sua emancipação propriamente dita, porque não se trata de julgo. Uma população não está sob julgo da outra. Não é propriamente uma emancipação. É quando uma parcela da população desse Estado originário adquire, ganha uma personalidade histórico-cultural e já não tem identidade com a remanescente. E a remanescente, então, concorda com essa, vamos chamar de emancipação, entre aspas, concorda com essa emancipação, porque a despeito do desfalque, ela, a população originária, se considera íntegra na sua unidade histórico-cultural, na sua personalidade histórico-cultural. Então, duas unidades se formaram ao longo do tempo autonomamente. Então, é preciso que toda a população seja ouvida para confirmar eleitoralmente esse fenômeno da duplicidade, não é, de formação histórico-cultural de duas unidades populacionais incrustadas numa só unidade político-jurídica. Eu também me manifesto no sentido da improcedência da ação e in totum, não é? Porque, tal como já tinha sido pontuado pelo ministro Marco Aurélio, foi acolhido pelo relator, me parece que a impugnação diz respeito a toda a lei, o pedido diz respeito à declaração em relação a toda a lei, e até por razões de índole processual e de economia processual, é fundamental que haja um pronunciamento definitivo sobre o tema. A população interessada aí é a população do Brasil, é a população existente no território nacional. Vou, portanto, um pouco mais além, até mesmo
Não tenho nenhuma pretensão para suscitar questionamentos a respeito da matéria. Assento que a consulta deve ser abrangente a envolver, portanto, a população de todo o território nacional. É como voto. Eu julgo improcedente, mas dando interpretação conforme ao preceito, né, procedente o pedido tal como formulado, para assentar que a consulta deve levar em conta a população do território brasileiro. Considerada a excelência do voto proferido pelo eminente ministro relator, eu, então, pedindo vênia, eu acompanho Sua Excelência e, em consequência, julgo improcedente a presente ação direta, confirmando a plena validade constitucional da regra legal impugnada. Portanto, Karina, fechando o tema, a decisão do plenário é no sentido de que toda a população, por exemplo, do Estado deve ser ouvida, não apenas, por exemplo, a população que está naquela região que pode se tornar um novo Estado. Exatamente. Por votação unânime, os ministros conheceram da ação e a julgaram improcedente. Apenas o ministro Marco Aurélio, que em relação à fundamentação, entendia de uma forma um pouquinho diferenciada dos demais ministros. Para o ministro Dias Toffoli e os demais, haveria a necessidade de se interpretar essa população diretamente interessada, como você disse, toda aquela população do Estado a ser desmembrado ou mesmo do município a ser desmembrado. O ministro Marco Aurélio entendia que toda a população brasileira, nesse caso, deveria ser consultada. Mas esse posicionamento do ministro Marco Aurélio em nada altera o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que foi julgada improcedente, ou seja, mantido o entendimento proposto pela lei que regulamenta essa participação popular do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular de 98, naquela definição do que seria a população diretamente interessada. Todos aqueles do Estado, toda aquela população do município. Este foi o julgamento que aconteceu na sessão plenária da quarta-feira. Depois do intervalo, os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 25 de agosto de 2011. Você revê aqui em Plenárias. Estamos de volta com Plenárias, agora com os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 25 de agosto de 2011. Aquela sessão foi caracterizada por uma sessão solene na primeira parte. Nós tivemos uma homenagem na sessão plenária da quinta-feira ao ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau. Foi uma cerimônia que normalmente ocorre no ano seguinte ao da aposentadoria dos respectivos ministros. O decreto de aposentadoria do ministro Eros Grau foi publicado no Diário Oficial da União do dia 2 de agosto de 2010. Ele foi indicado para o Supremo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em junho de 2004. Também integrou o Tribunal Superior Eleitoral. Representando os colegas do Supremo, o ministro Gilmar Mendes fez o primeiro discurso em homenagem ao colega aposentado. Destacou a carreira acadêmica do ministro e professor Eros Grau no Brasil e na França. De fato, não tardou para que tão vigoroso talento intelectual encontrasse solo fecundo no magistério universitário, trilha pela qual enveredou antes mesmo da especialização em Economia e Teoria Geral do Estado na Universidade de São Paulo em 1966. Logo depois, o professor Eros, como até hoje gosta de ser chamado, com orgulho e honra, obteve o título de doutor em Direito da Universidade de São Paulo, defendendo a tese Aspectos Jurídicos do Planejamento Metropolitano. Com o feito, assoma à Cátedra de Direito Econômico no Largo de São Francisco. Sempre mediante concurso público, alcança livre docência, em seguida o cargo de professor adjunto e, finalmente, o de professor titular do Departamento de Direito Econômico e Financeiro das Arcadas. A tão querida Arcadas, ali onde mora a amizade, ali onde mora a alegria, no Largo de São Francisco, na velha academia, de que tanto se envaidece e até se ufana. Vou à própria fonte para reverberar a voz do professor emérito, consagrado pelos pares, amado por exército de discípulos. A academia é para mim o que o mar é para o peixe, costuma afiançar o maestro, que mesmo aposentado, generosamente permanece a disseminar
ensinamentos por universidades de todo o país, ao tempo em que bem representa o Brasil lá fora. Assim foi, por exemplo, quando da elogiável atuação na França, onde contribuiu anos a fio como professor visitante em centros de referência como a Universidade de Paris I, a Universidade de Montpellier e a Universidade do Havre. Tais incursões renderam-lhe, em merecido reconhecimento, 2 dos 3 títulos de doutor honoris causa que possui. Isso sem falar do sensível acréscimo em respeitabilidade a elastecer o já vasto rol de admiradores. E lá se vão quase 50 anos de excelência em professorado, somente fidedignamente reconhecida àqueles movidos pela insuperável convicção de que tem algo muito importante a dizer. É deduzir sem pejo de errar. A energia motriz dessa peregrinação idealista, às vezes tão solitária, é a disposição para mudar o mundo, de modo a fazê-lo mais justo, mais harmonioso e, assim, tão somente dessa forma, genuinamente democrático. Em outro trecho do discurso, o ministro Gilmar Mendes fez referência à atividade como jurista, citando trechos de discurso do próprio ministro Eros Grau. À força das palavras, Eros Grau somou o poder da luta efetiva com as armas da lei e do direito para alcançar a sonhada justiça, sem dúvida o melhor de todos os argumentos. Por 4 décadas, fez da advocacia a trincheira de onde torpedeou desde a ilegalidade ao normativismo vazio. Volto a citá-lo de maneira a melhor fruir da pureza só obtida na própria fonte. Que me perdoem os estudiosos que tomam a norma escrita positiva como objeto único de suas indagações. Isso é pouco e demasiado pobre para mim. Prefiro os desafios mais amplos, ainda que irresolúveis, a ocultar-me na cidadela do normativismo. Uma teoria crítica supõe a concepção do direito não apenas como norma, mas como conjunto de preceitos enraizados das condições de vida material, preceitos que as representam de maneira deformada ideologicamente. Uma teoria crítica é uma teoria voltada à transformação do mundo. Eis o que me motiva e que me conduziu até aqui. Viemos ao mundo para marcar os nossos próprios pés na areia inexplorada. Pensar e refletir criticamente não apenas sobre o direito, mas sobre o mundo. Mundo em transformação, mundo que necessita, para que se possa transformar, do dinamismo de um direito também em transformação. Esse é o direito, instrumento de mudança social. O direito que me cumpre ensinar, porém, mais do que isso que me proponho estudar. Direito que há de ser resolvido em suas bases mediante o profundo questionamento das teorias que o sustentam. Dele pouco sei, menos, porém, por certo, do que dele saberei amanhã. O compromisso que assumo de perseverar a pesquisar e a refletir sobre o direito, assumo comigo mesmo. Eis juramento a um só tempo clara profissão de fé, da qual jamais se afastou nem o acadêmico, tampouco o advogado, que se fez gigante na batalha desigual contra as arbitrariedades consumadas nos anos vergonhosos da ditadura militar. Vítima também desse cataclismo, nem por isso tergiversou, nem assim renegou o ideário ou a esperança no homem. Após o discurso do ministro Gilmar Mendes, o ministro Eros Grau também recebeu homenagens do Ministério Público Federal, nas palavras do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, representado por Rubens Aprobato, e pelo amigo e advogado Marcelo Cerqueira. E depois de um intervalo que aconteceu após as homenagens ao ministro Eros Grau, a sessão de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Pauta cheia na plenária da quinta-feira do STF. Entre as decisões tomadas, os ministros suspenderam até o julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade 4.587, o pagamento de verba para deputado goiano convocado para a sessão extraordinária. E ainda, os ministros decidiram que a desembargadora Deoclécia Morelli está apta a assumir o cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Por maioria de votos, os ministros definiram que a desembargadora Deoclécia Morelli está apta a assumir o cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. A decisão confirma o entendimento do Conselho Nacional de Justiça, que considerou que ela era elegível. Os ministros Luiz Fux
César Peloso e Gilmar Mendes votaram contra a decisão. Não é a preocupação com a doutora Deoclésia, ou seja lá quem for, não é disso que se cuida, é que modelo institucional nós vamos definir a partir de agora. Por unanimidade, os ministros suspenderam o pagamento de verbas indenizatórias a deputados goianos convocados para sessões extraordinárias. A decisão foi tomada durante o julgamento de uma ação em que o Conselho Federal da OAB questionava um dispositivo do regimento interno da Assembleia Legislativa de Goiás que permitia o pagamento. Para o relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski, o pagamento da verba indenizatória é inconstitucional e causa prejuízo aos cofres públicos. Vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Essa disposição é de observância obrigatória pelos Estados, segundo disposição do artigo 27, parágrafo 2º da Carta Magna, que eu transcrevo, e Vossas Excelências todas têm à mão a Constituição. Eu peço vênia para não ler esse dispositivo, mas se aplica necessariamente aos deputados estaduais. Os ministros também suspenderam a aplicação de dispositivos de uma lei de Minas Gerais que obrigava os fornecedores a informar, no instrumento de cobrança enviado ao consumidor, a quitação de débitos anteriores. A decisão foi tomada no julgamento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Associação Brasileira das Prestadores de Serviços de Telecomunicações Competitivas. Detalhando, portanto, os julgamentos da sessão plenária da quinta-feira, começando com a ação direta de inconstitucionalidade 4.587, relator ministro Ricardo Lewandowski. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil versus Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Ação ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, questionando a validade constitucional do parágrafo 5º do artigo 147 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Pede a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do dispositivo que prevê remuneração dos deputados estaduais goianos pela participação de sessões extraordinárias mediante o pagamento de até 1/30 do subsídio mensal por sessão. Alegou-se que, abre aspas, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás convocou extraordinariamente os parlamentares em janeiro de 2011 e pagou verba indenizatória que seria indevida e inconstitucional, elevando com isso o prejuízo ao erário com esses pagamentos em todas as oportunidades de idênticas convocações extraordinárias, fecha aspas. Karina, no caso aqui, tratou-se de uma decisão que teve de ser tomada em caráter, foi uma medida cautelar que foi apresentada. É uma medida cautelar justamente por conta da urgência e da necessidade de se evitar esses pagamentos. Esse assunto não é novo no Supremo Tribunal Federal. Ainda esse ano, no primeiro semestre, a ministra Carmen Lúcia, relatora também de uma outra ação, decidiu também conceder uma liminar, e que foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por unanimidade, acerca de uma alteração efetuada na Constituição do Estado do Pará, e que também previa esse pagamento, né, de atividades de horas extras, além do subsídio mensal recebido pelos deputados estaduais no Estado do Pará. Então, o assunto volta ao Supremo Tribunal Federal, mas em decorrência de uma alteração feita no próprio regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado, para poder fazer com que esses deputados recebessem, para além do subsídio mensal, essa verba indenizatória por convocações extraordinárias. O que, assim como decidido no primeiro semestre, naquela ação em que relatora a ministra Carmen Lúcia, os ministros decidiram por suspender os efeitos dessa alteração, por entenderem, a princípio, violadores dos preceitos da Constituição Federal, no que tange a uma vedação expressa acerca do pagamento dessa verba indenizatória. Então, mantém-se o entendimento provisório, precário ainda, porque tomado em sede de cautelar, aguardando-se, portanto, dentro em breve, esperamos, né, um julgamento de mérito dessas duas ações diretas, uma da ministra Carmen e essa do ministro Ricardo Lewandowski. Portanto, trecho do voto do ministro relator Ricardo Lewandowski. Eu observo, então, que, além da plausibilidade jurídica da alegação, entendo que se mostra presente o perigo na demora, uma vez que, caso não se suspenda o dispositivo impugnado, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás continuará pagando aos parlamentares uma verba que, à primeira vista, se mostra em contradição com a Carta Política e impossível prejuízo ao erário. E ressalto, por fim, que a matéria conhecida desta Suprema Corte
tendo o plenário apreciado questão semelhante recentemente por ocasião do julgamento da ADI, ou da medida provisória na ADI 4.509, de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, em 7/4/2011, portanto, recentissimamente, ajuizada contra a emenda constitucional 47 do Estado do Pará, de 30 de novembro de 2010, que permite, ou permitia, né, porque a matéria, depois de ser atacada nesta corte, foi suspensa, esta deliberação, então, que permitia o pagamento de, entre aspas, de parcela indenizatória em caso de convocação de sessão extraordinária. A medida cautelar foi à unanimidade deferida em acórdão assim emendado. Constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, emenda constitucional paraense 47/2010. Pagamento de parcela indenizatória por convocação extraordinária da Assembleia Legislativa. Vedação constitucional expressa, artigo 7º do artigo 57 do parágrafo 2º do artigo 27 da Constituição Brasileira, medida cautelar deferida. Assim, senhor presidente, por estas razões e com base no precedente que invoquei, meu voto é no sentido de deferimento da medida cautelar a fim de suspender a aplicação do parágrafo 5º do artigo 147 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aprovado pela Resolução 1218, de 3 de julho de 2007. Portanto, concedida a medida cautelar e suspensa a vigência do parágrafo 5º do artigo 147 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Logo depois do intervalo, nosso último bloco de hoje, com os outros destaques dentre os julgamentos que aconteceram na sessão plenária do dia 25 de agosto de 2011. Estamos de volta com plenárias para o nosso último bloco do programa desta semana, com os destaques das sessões plenárias do STF, quarta e quinta-feira. Mas o destaque da sessão do dia 25 de agosto, quinta-feira, voto vista da ministra Carmen Lúcia no mandado de segurança 28.447. Relatoria do ministro Dias Toffoli, Eduardo Augusto Lobato versus Conselho Nacional de Justiça e outros. Mandado de segurança com pedido de liminar, que foi anteriormente concedida contra a decisão do Conselho Nacional de Justiça em processo administrativo que declarou a condição de elegibilidade da desembargadora Deoclécia Morelli Dias para o cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. A eleição da desembargadora foi questionada porque ela já teria exercido 2 cargos de direção, de vice-corregedora e vice-presidente naquele tribunal, fato que inviabilizaria a candidatura pela regra do artigo 102 da Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN, determinando que quem tiver exercido quaisquer cargos de direção por 4 anos ou o de presidente não figuraria mais entre os elegíveis, até que se esgotassem todos os nomes na ordem de antiguidade. Deoclécia não chegou a assumir o cargo porque, em dezembro de 2009, o presidente do Supremo Tribunal, ministro César Peluso, concedeu liminar no mandado de segurança para suspender a posse dela e determinar que o desembargador Eduardo Augusto Lobato, autor do mandado de segurança, assumisse a presidência do tribunal provisoriamente, ou em sentido diferente da decisão do Conselho Nacional de Justiça, questionada no mandado de segurança. Na sessão do dia 17 de agosto, o relator, ministro Dias Toffoli, denegou a ordem e cassou a liminar deferida. O ministro Luiz Fux abriu divergência para conceder a ordem. E a ministra Carmen Lúcia pediu vista dos autos, voto vista apresentado já nesta quinta-feira. Vamos ver trecho final do voto da ministra Carmen Lúcia. Eu estou votando, senhor presidente, em inteiro acordo com o embasamento jurídico e com a conclusão do relator. A meu ver, com as vênias já do ministro Luiz Fux e daqueles que vierem a seguir a sua compreensão, a criação de outros cargos nomeados ou considerados pelos tribunais como de direção, como são os de vice, exceção feita à vice-presidência, que é expressamente nomeada pela Lei Complementar 35, não poderia ter o condão de alargar o leque daqueles assim considerados pela Lei Orgânica da Magistratura, de modo a que se pudessem considerar situações sem, a meu ver, base legal, em óbices à legítima postulação de cargos pelos demais membros dos órgãos judiciais colegiados, apenas pela, aspas, ajuda dada aos que têm a direção para melhor eficiência em sua administração.
A Lei Orgânica da Magistratura Nacional possibilita a criação de outros, que não apenas os cargos indicados, apenas para facilitar a gestão de grandes estruturas judiciárias. É o que se tem nos parágrafos 1º e 2º do artigo 103, que eu transcrevo. A ocupação de cargos sem funções de direção efetiva, porque as atribuições decisórias definitivas são dos titulares, criariam, a meu ver, óbices a que os magistrados concorressem a outros cargos de direção, nos termos do artigo 102 da Lei Orgânica, sem terem podido exercer efetivamente a direção em outras funções. Ressalte-se que, como enfatizado pelo ministro Dias Toffoli, outros cargos, como de presidente de turmas, câmaras ou órgãos fracionários, não podem ser considerados como cargos de direção na administração. E a se considerar que cada órgão judicial pudesse escolher o que é ou não cargo de direção, haveria a possibilidade de criação de modelo múltiplo de organização judiciária, em detrimento até mesmo, não apenas de uma unidade sistêmica, mas da razoabilidade da gestão e da garantia da alternância impessoal de cargos de poder nos tribunais. Pelo que, mais uma vez, pedindo vênia ao ministro Luiz Fux, que divergiu do eminente relator, eu acompanho às inteiras o voto do ministro Dias Toffoli. O ministro Luiz Fux, que na sessão anterior desse julgamento abriu divergência em relação ao voto do relator, pediu a palavra. Vossa Excelência, quando deferiu essa liminar, entendeu que, à luz do próprio regimento interno do tribunal, o cargo que ela ocupava era um cargo de direção. E tanto assim o é que o Conselho Nacional de Justiça determinou que se podasse essa possibilidade de exercer mais cargos de direção do que os previstos no artigo 102 da LOMAN. Então, a Excelência deferiu exatamente com base sobre esse enfoque. Porque, de outra maneira, quer dizer, dando-se um nome iuris diferente ao cargo, ela poderia exercer cargo de direção por mais de 4 anos. Era só trocar o nome do cargo que ela exerceu. Então, ela exerceu o cargo, a primeira vez vice-presidente, depois vice-corregedor, que eram considerados cargos de direção. Então, foi esse fundamento da decisão de Vossa Excelência. Há um aspecto fático que talvez seja importante, o mandato termina agora em 2011. Um grande debate seguiu-se no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver trechos das manifestações dos ministros presentes e que ainda não haviam votado, impedido, no caso, o ministro Celso de Mello. Como veremos, a decisão será por maioria. Eu acompanho o relator na interpretação que deu à matéria, no que entendeu que, se fosse possível estendermos, digamos assim, essas condições de elegibilidade ou de inelegibilidade para além daquilo que está previsto no artigo 99, qualquer cargo previsto nos regimentos internos dos distintos tribunais do país, a exemplo da presidência de câmaras, turmas ou órgãos fracionários, direção de revistas, escolas superiores e outros da mesma natureza, de cunho administrativo nos tribunais, ensejariam um impedimento de seus ocupantes no sentido de concorrerem para a presidência dos respectivos tribunais. A Constituição Federal me parece que é o grande espelho, é o grande parâmetro. Para a Constituição Federal, há 3 cargos de direção. A LOMAN me parece compatível com a Constituição verticalmente, e por isso é que eu estou dizendo que ela foi recepcionada. E as razões, né, que levam a Constituição a criar esses 3 cargos e falar nominalmente deles são compreensíveis. O que é que subjaz a isso? É a possibilidade de influência num processo eleitoral por parte de quem efetivamente tem cargo de direção. Nós estamos, na verdade, ensinando a fraudar o modelo que se pretende. Pode-se dizer que não se concorda com ele. Agora, o texto é claro ao dizer quem tiver exercido. Veja, isto é antirrepublicano até. É a forma de se eternizar no poder a partir desta fragmentação. Basta colocar asterisco dizendo que estes e tais cargos não se enquadram no modelo da LOMAN. De modo, presidente, que, tendo em vista não só este caso, mas o tipo de padrão hermenêutico que pode afetar os outros casos a partir de um simples nominalismo, eu me manifesto, tal como já fez o ministro Fux, no sentido do deferimento da segurança. A litisconsorte acreditou nesse contexto
acreditou nos ares democráticos da Carta de 1988 e cumpriu os mandatos, alcançando os 4 anos que gerariam, para mim não geram, porque a LOMAN não está em vigor, o 102 não está em vigor, gerariam a inelegibilidade. E o fez calcada, não só em instrução normativa do órgão máximo do Judiciário Trabalhista, como também calcada no próprio regimento do tribunal ao qual integrada. A eminente litisconsorte exerceu, na verdade, atividade de direção. E, do meu ponto de vista, eu acho que ela estaria satisfeita essa natural e justa ambição de ocupar um cargo de direção do tribunal. Ela já o fez por 4 anos e, a meu ver, isto seria o suficiente. Em todo caso, eu me curvo, como eu não posso deixar de dizer, sobretudo pelo respeito que tenho a Vossas Excelências, que formaram essa doutíssima maioria. Eu vou ficar desta feita vencido, porque me pesa muito não poder acompanhá-los. Eu proclamo, portanto, o resultado. O tribunal denegou a ordem contra os votos dos ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes e do presidente. Portanto, Karina, por maioria de votos, 5-3, o plenário do STF manteve a decisão do Conselho Nacional de Justiça que autorizou a posse da desembargadora Deoclécia Morelli para o cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, terceira região, referente ao biênio 2010-2011. Ou seja, na verdade, já está até acabando esse biênio. A grande discussão aqui nesse mandado de segurança era justamente saber se o cargo de vice-corregedora era cargo de direção ou não. Para o ministro César Peluso, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Luiz Fux, isso era de uma forma cristalina cargo de direção, o que impedia a desembargadora de tomar posse, já que, computando o biênio como vice-presidente e como vice-corregedora, estaria impedida pela LOMAN. Mas esse não foi o entendimento da maioria dos ministros, que entenderam apenas como cargos de direção, de acordo com o que até o ministro Aires Brito sustentou, cargos de direção pela Constituição é o de presidente, vice e corregedor. Vice-corregedor não estaria elencado nessa classificação. Daí, então, a confirmar a decisão do CNJ, podendo tomar posse a desembargadora eleita para o TRT da terceira região. Portanto, decisão plenária, ou melhor, decisão tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão desta quinta-feira, dia 25 de agosto de 2011. E assim nós encerramos esta edição de plenárias com os destaques da semana entre os julgamentos do Supremo Tribunal Federal no plenário. E encontro marcado já na próxima semana. Em direto do plenário e no plenário. Portanto, com você, amigo da TV Justiça, a quem nós agradecemos, como sempre, a presença juntamente conosco e pedimos novamente que você sempre continue aqui conosco na TV Justiça.